Queridos, depois de um encontro de jovens como esse, nós não podemos deixar de fazer um anúncio tão fantástico, que é o dia do batismo, né? Dia 1º de maio, nós vamos estar batizando e eu gostaria muito que... Já entraram? Já passaram para cá? O pessoal que estava aqui em cima já está aqui dentro? Sim? Sim ou não? Já? Então, dia 1º de maio, você que entendeu o princípio do chamado de Deus, sabe que o batismo é uma consequência da sua conversão. Então, o dia 1º de maio, quem está aqui nunca e não foi batizado ainda? Levanta a mão. Que não foi batizado, isso. Fica em pé. Quem não foi batizado ainda nas águas? Isso, amém. Na verdade, esse batismo é para você, viu? Se você já fez a inscrição lá no encontro, amém. Se você não fez, no final do culto, o pastor Fernando vai estar aqui à minha direita para te receber e marcar com você, não só marcar, já está marcado, mas confirmar. A primeira aula vai ser dia 23 de abril, podem sentar, 23 de abril de 2016, às 17 horas, é um sábado, e a segunda aula dia 30 de abril, também sábado, às 17 horas. O batismo vai ser no domingo, no culto da manhã, e você vai ter que chegar um pouco cedo, tipo 7, né? 7 da manhã aqui para ser ministrado. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, esse é o tempo que o Senhor fez, tempo do fim, tempo do princípio das dores, mas é o tempo em que o Teu Espírito Santo desce com uma força como nunca antes, com uma porção, Senhor, de poder, de autoridade, uma porção, Senhor, de manifestação e ação no sobrenatural, que vai alcançar o coração do Teu povo, que vai fazer com que o Teu povo, Senhor, se levante, o que vai fazer, Senhor, com que a unção da cura venha sobre as mãos, sobre as palavras. Um tempo de unção onde o Senhor vai levantar homens e mulheres destemidos, homens e mulheres jovens, crianças, habilitando-os, ó Deus, nos dons do Teu Espírito para profetizar, para ativar tudo aquilo que foi desativado, Senhor, no decorrer do tempo da Sua igreja. Esse será o tempo, Senhor, em que o Teu povo pisará sobre os milagres. Esse é o tempo em que o Teu povo não enxergará com os olhos biológicos, vai enxergar com os olhos do Espírito e vai alcançar aquilo que é inalcançável ao homem comum. Esse é o tempo, Jesus, que o Seu chamado para homens e mulheres vai nos levar a, de fato, entregar a nossa vida em favor do reino. Esse é o tempo, Senhor, de acontecimentos extremamente radicais como esse que o jovem e o João Fortunato enfrentaram. Um tempo em que o Senhor vai reverter maldição em bênção instantaneamente. Oh, meu Deus, que o Senhor possa estar conosco falando nesta noite, para que sejamos, Senhor, cada dia mais comprometidos e cúmplices contigo, meu Pai, no nome santo de Jesus, amém. Você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 100. Graças a Deus, eu estou muito feliz, porque muitas coisas devem começar a acontecer no nosso meio, e o nosso coração precisa estar preparado, porque a mesmice das nossas atitudes, as repetibilidades dos nossos gestos, a nossa adoração murcha, falar com Deus ou tomar decisões grandes, sem entender que esse sim é o tempo, é chegado o tempo para os verdadeiros adoradores, porque aquele que não entender a razão, a necessidade de ser um adorador, ele vai continuar vivendo um Deus superficial. Ele vai continuar vivendo, buscando a direção de Deus, mas não vai poder ouvir Deus. Eu quero dizer para você que durante muitas décadas, a igreja do Senhor Jesus, ela caminhou não propriamente sobre a lei, como no passado, mas em cima de uma letra quase
amortecida. Não chamo de morta porque a palavra de Deus nunca é morta, mas ela é amortecida, porque ela só é vivificada quando o Espírito do Senhor ativa essa palavra dentro de nós. Fora isso, você pode adorar, você pode seguir a Deus, você pode até ser obediente a Deus, no sentido de conhecer a lei, conhecer os preceitos e não corrompê-los, mas fica faltando algo extraordinário na nossa vida. As recomendações que Jesus Cristo fez aos seus discípulos para o pós-manifestação do Espírito Santo foi tremenda. E se essas observações dele não fossem tremendas o suficiente para te impactar com relação à necessidade da comunhão com o Espírito Santo, bastaria você entender através do testemunho de alguns discípulos. Era só você ver que depois de 3 anos caminhando com Cristo, eles sabiam muita coisa, eles haviam visto, presta atenção, haviam visto com os seus olhos o muito sobrenatural de Deus manifestando diante deles. Eles viram mortos ressuscitar, eles viram cegos enxergar, eles viram coxos levantar e andar. Mas isso não surtiu o efeito necessário, o efeito explosivo do poder de Deus não veio por isso. Não basta você ser espectador, não basta você ver a tua fé não é suficiente para ativar o poder, o sobrenatural de Deus. E a igreja do Senhor Jesus está no tempo do fim, onde os princípios das dores começam a chegar. Se você não entende o que é princípio das dores, né? Das dores de parto, porque as verdadeiras dores de parto vão acontecer na grande tribulação com aquele que ficar fora do arrebatamento. Aquele que permanecer no governo do anticristo vai experimentar as dores de parto. E só a mulher pode dizer para nós homens o que significa uma dor de parto. Não fazemos a menor ideia, nem queremos, né? Mas é algo que a mulher, ela compreende um pouco, porque são dores horríveis. Mas os princípios das dores, ou seja, aquelas cólicas iniciais, aquelas contrações iniciais, sabe, o povo de Deus vai sentir, vai experimentar. E esse é um tempo em que a comunhão com o Espírito Santo é fundamental, por causa do tempo que se encurta e as obrigações que se alargam. O tempo se encurta, mas o tempo de cura em cada um dos filhos de Deus parece que é prolongado. As pessoas não estão sendo curadas rapidamente, elas não estão sendo restauradas rapidamente, porque está faltando um elo que ativa o poder sobrenatural de Deus, para que essa cura não seja tão prolongada, ou o processo de cura passe por um tempo muito largo. Nós precisamos entender. E o Espírito Santo não é alguém que esteja tão disponível a ponto de atender um chamado xoxo, a ponto de você sair de um momento de treva e falar: Espírito Santo, venha, se manifesta, fala comigo. Esse foi um engano tão gigantesco entre a igreja e o Senhor. Jesus Cristo havia dito para os discípulos: permaneçam em Jerusalém. Como? Sentados debaixo de uma árvore? Não! Permaneçam em Jerusalém, porque algo extraordinário vai descer sobre vós. Aí sim vocês vão entender os 3 anos de discipulado. Aí sim vocês vão entender qual foi de fato o poder que ativou aquelas curas, aqueles milagres. Somente aí vocês vão poder entender, porque uma simples ordem dada a uma ação da natureza, um vendaval, um maremoto, cessou. Cessa vento, e o vento cessou. Talvez aí vocês comecem a entender o porquê aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda vai ordenar a uma montanha que saia do seu lugar e vá para outro, e essa montanha vai se mover.
Aí você vai entender porque o profeta Elias orou e a terra se paralisou na sua rotação, na sua translação com relação ao sol. E o dia perdurou para que a guerra fosse vencida. Aí você vai entender, porque você chega num túmulo vazio e os anjos aparecem e te perguntam: a quem buscais? Ali os anjos estavam dizendo: acabou o período de morte, acabou a morte sobre a humanidade, porque quem estava morto neste lugar ressuscitou e vive. Se continuamos morrendo todos os dias, queridos, é porque somos ignorantes, é porque não estamos querendo chegar-nos ao Senhor, não queremos intimidade, porque intimidade traz comprometimento. Intimidade é algo tão extraordinário. Intimidade é algo que nós hoje queremos fugir. Ninguém quer levar ninguém para dentro da sua casa, porque intimidade gera conhecimento. Intimidade gera entendimento de que pessoas são pessoas humanas, são normais. Mas intimidade com Deus não vai te gerar decepção. Intimidade com Deus talvez requisite de você um maior compromisso, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais Ele se manifestar, quanto mais Ele mostrar a sua glória, maior responsabilidade você vai ter com Deus. Mas quem foi que disse que você quer responsabilidade? Quem foi que disse que eu aceitei o chamado de Deus e me comprometi a ser cúmplice com Ele? A não mais viver eu e viver Cristo em mim. Irmãos, nós precisamos conhecer como e quando o Espírito do Senhor pode se manifestar, para que você estanque, paralise a sua história de perdedor, a sua história de tristeza, de angústia, de decepções, uma alma fragelada, que se decepciona com tudo, que paralisa sua história, seu currículo de conquistas. Conhecer ao Senhor e viver com e para o Senhor. Talvez você esteja respondendo a minha pergunta agora e diz assim: não é para mim, pastor. Não é para mim. Eu ainda sou muito irritado, não tenho trava na língua, eu ainda sou muito falador, eu ainda gosto de inventar história, eu ainda gosto de perseguir o meu irmão, eu ainda gosto de ser mau. Isso não é para mim, pastor, mas essa é uma decisão sua, meu irmão, que você pode mudar se quiser hoje. E digo para você, uma decisão mortífera, uma decisão que vai te condenar, você mesmo, porque o Senhor veio com força para nos libertar, Ele veio nos tornar livres para decidir. Antes nós não podíamos tomar decisões, estávamos condenados em si mesmo. Mas desde que o Senhor nos resgatou da morte eterna, nos tornamos livres para decidir. Como faremos para trazer à existência o Espírito de Deus? Se olharmos para os discípulos, nós vamos ver que os 40 dias ou 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição, eles atenderam e entenderam a resposta, porque Jesus passou 40 dias vindo falar com eles. Mas no final do 40º dia, o Senhor os orientou a ficar buscando algo que eles não conheciam, algo que era completamente novo, porque até então eles temiam a Deus e já aprendiam a temer ao Filho, a respeitar e a amar e a adorar ao Filho. Mas quando o Senhor diz: não ficarão órfãos, porque eu enviarei o Espírito Santo de Deus para estar convosco em toda a terra.
E eles começaram a buscar. A pergunta que eu te faço: como foi feita essa busca? Discutindo dentro de casa? Brigando com filhos? Passando alguém para trás? Pregando mentiras? Caluniando outros? Abrindo a boca quando deveria mantê-la fechada? Como? Algo extraordinário já havia acontecido. O Jesus homem, o Jesus encarnado em corpo humano, já não tinha mais. Eles passaram pelo grande advento desse translado, desta mudança física, biológica, para uma mudança física espiritual, que não me pergunte, que eu não sei te explicar. Te explico tudo sobre a biologia humana, mas a biologia do corpo de Cristo não consigo explicar. Ele comeu com seus discípulos, ele foi tocado e tocou com as suas mãos. No entanto, ele passava por qualquer parede de concreto sem impedimento algum. Saía da terra e entrava na glória do Pai como um relâmpago. Não sei te explicar, mas sei que lá no futuro, uma vez estando nele, vou estudar de novo o corpo, dessa vez o corpo espiritual, porque até aqui eu estudei o corpo humano, e lá eu vou estudar o corpo espiritual. Eles não entendiam, não compreendiam como que Jesus, era tão difícil a compreensão que até o dia de hoje, o judeu que conhece a Cristo, que se converte a Jesus Cristo, é difícil na cabeça dele ele entender que Jesus não estava num corpo celestial, mas num corpo humano. E até isso dificulta para eles entenderem que Jesus padeceu, que Jesus sentiu dores, que Jesus teve vontade de chorar e chorou, que Jesus doía no seu peito a ingratidão do povo, e que quando aqueles pregos cravados nas suas mãos e nos seus pés penetraram, quando aquela coroa de espinho foi cravada, que o seu sangue começou a escorrer, aquilo doía muito. O preço foi alto. As dores sofridas por ele foram dores profundas, provavelmente a dor da sua alma. Você sofre quando alguém te calunia, querido, querida. Você sofre quando alguém te trai. Você sofre quando alguém te abandona. Ele sofreu tudo isso. Ele passou por tudo isso. Ele precisava experimentar o que você sente para te dizer: eu passei por isso, para você não ter mais que passar. Porque você é livre. Você é livre para perdoar. O perdão te libera. O perdão te evita sentir dores. O perdão ele vem junto com o sangue do Cordeiro de Deus, apagando ressentimentos, apagando mágoas, acabando tudo que gera em você perturbações, angústias e dores. Jesus viveu tudo isso, ele perdoava instantaneamente, por isso a sua dor era assim atenuada. Eu creio muito nisso. Quando aqueles homens cravavam aquele grande prego nas suas mãos, aquilo devia doer muito, mas imediatamente ele falava: perdoa esse sujeito do martelo, da marreta, porque ele não sabe o que está fazendo. Automaticamente o sentimento de dor, ele é atenuado, queridos, se você não sabe. O que eu estou te dizendo é novo, estou recebendo agora. Quando você perdoa o seu agressor instantaneamente, aquela agressão não tem o efeito que teria se você despertasse dentro de você o ódio, o rancor, a vingança. Viver com Deus é algo estranho. Viver com Deus são manifestações do sobrenatural que nos foi deixado os princípios e nós não aprendemos, não somos, não praticamos. E vivemos dores, vivemos sofrimentos. Enquanto João falava a respeito do acontecido aqui, não João Batista, nem o João discípulo, João Fortunato, meu discípulo, né?
João era tão brabo, irmãos, parecido um pouco com Pedro. O João da Bíblia também, ele não era fácil não. O João antigo, antes do Espírito Santo, ele falava: Senhor, vamos mandar descer fogo em cima desse pessoal. Pessoal ingrato, pessoal rebelde. Manda descer, Senhor, fogo do céu e consome logo, acaba com isso. Aí Jesus olhava para ele e falava: João, João. Irmãos, Fortunato me jurou de morte, sem eu conhecê-lo. Aqui dentro, vou matar esse cara. Esses dois jovens, se fosse o antigo João, armado ou não, teriam perdido a cabeça ali naquele lugar. Para quem não conhece o João, mas quando o Espírito Santo entrou no seu coração, virou João pelo avesso, disse: João, você tem uma essência boa, você é bom, rapaz. Eu não sou bom, eu sou mau. Você é bom, meu filho, minha filha. Quem está dizendo que você é mau é aquele capeta imundo que segue a tua família geração após geração. Ele te violentou, ele te estuprou, né? Quando você era criança, porque ele queria sacramentar de que você seria mau, revoltado, mas você é bom. Mas então o que me falta, pastor? Se eu sou bom, por que é que as coisas não acontecem? Por que é que as minhas decisões nunca dão certo? Porque você ainda não entendeu, meu filho e minha filha. Ah, mas a minha igreja é uma igreja tão santa, mas ela não vai adiante, ela não corre, ela não avança. O povo lá dentro não prospera, o povo lá dentro passa necessidade. Ah, meu filho, porque está faltando entender. O que eu quero dizer para vocês agora, hein? Ao som de um teclado, Deus não vai se manifestar onde não houver adoração. O Espírito Santo do Senhor não vai se manifestar onde não houver uma oferta do teu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar a nossa ignorância de lado. A princípio o Senhor pede a tua oferta, o teu coração, a tua vida. Ele não quer os seus bens, Ele não quer a sua roupa, Ele não quer o seu carro, Ele quer a sua oferta. Ele quer que você se oferte a Ele. Quando você se oferta a Ele, querido, tem algo mais valioso na tua vida do que você mesmo? Tem? É o teu dinheiro? É a tua casa? É o teu carro? Irmãos, quando o Senhor pede para você ofertar o seu coração, Ele diz que a oferta no reino espiritual move o reino espiritual. Se não movesse, o diabo não te pediria para colocar ofertas nas encruzilhadas, nas praias, nas cachoeiras. Mas o crente mesmo, ele não sabe, ele não entende, ele não quer entender. Sabe, irmãos, eu estou citando o inferno, não porque o inferno tenha criado nada. Quem criou tudo foi o Senhor. Principados, potestades, tudo foi Deus. Mas o diabo conviveu com Deus. Se não houver adoração, se não houver louvor, se não houver batucada, ele não desce nos seus cavalos. Você não está chocado com isso? Eu estou chocado. Por que eu quero que o meu Senhor se manifeste sem adoração, sem celebração, sem ofertar diariamente a minha vida, sem me desprender de tudo que me prende neste lugar, nesta terra? É chocante. Salmo 100.
Deus, eu estou diante de uma palavra que move e que muda a minha história e pode mudar a sua. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, não só não celebramos, e menos ainda adoramos, ao entrar ou tentar entrar na sua presença, como muitas vezes vamos com o coração amargurado, angustiado, raivoso, odioso, vingativo, e queremos que Ele se manifeste, e queremos ouvir a sua voz, e queremos sair dali com a direção para o nosso dia, para aquilo que devemos fazer, e não acontece. E não acontece. Pastor, não tenho tempo para orar. Estou muito ocupado. São muitas coisas. São tantas decisões em tempo difícil, pastor. Eu sei que Deus compreende isso. Deus compreende sim, meu filho. Ele compreende, mas você vai ficar sem resposta. Ele te entende. Ele te entende. Mas você não vai ter a resposta, não vai ter a direção que é necessária. Se você está sem tempo, querido, se você está correndo com tantas coisas para fazer, então, pelo amor de Deus, pare um tempo e se dedique ao Senhor. Pare um tempo e ore ao Senhor, não sem antes adorá-lo, não sem antes celebrar ao seu nome, porque Ele vai habitar sempre no meio dos louvores. Enquanto você celebra, enquanto você ora, é o tempo da sua alma desopilar, é o tempo da sua alma reacender, é tempo do seu amor que está massacrado pela vida sobressair, é tempo do teu espírito se afinar e ir jogando fora preocupações, perturbações. É um tempo em que você começa a trazer o teu espírito, a tua alma e afiná-lo no propósito de alcançar o coração de Deus. Não conseguimos ir a Deus sem adoração e sem a celebração. Incrível o tempo que era necessário para se adorar a Deus. Lá no final da cerimônia, o Senhor manifestava a sua presença. Você, ser humano, está comprado pelo preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Mas olha para mim. A terra jaz no maligno. A maldade do ser humano, misturado aos desígnios das trevas de Satanás, deixam a terra em trevas. Você faz a diferença na terra. O Espírito Santo, quando em você, faz a diferença na terra.
A igreja padeceu no tempo atrás sem o Espírito Santo. A igreja hoje padece tendo à sua disposição o Espírito Santo. A igreja padecia sem o Espírito Santo porque o povo lhe rejeitava, porque o povo não lhe cria. Hoje a igreja padece crendo e aceitando o Espírito Santo. Onde está o problema? Na preguiça? No descaso? Não é na ignorância. Você conhece o Espírito Santo. Aliás, quando você desceu as águas, você desceu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos de nós recebemos o batismo com fogo, que é o transbordar do Espírito. Muitos de nós aqui dentro temos os dons do Espírito, mas não estamos tendo comunhão com o Espírito. Desaprendemos como buscar a sua presença, a sua face. Precisamos construir. Existem pessoas no nosso meio, existem pessoas dentro da sua casa que amam desconstruir. Pessoas que amam de ver a miséria, a destruição de lares, a destruição de empregos, pessoas malignas. Não pense você que aqui dentro não tem, tem também. Pessoas que não entenderam ainda o que é conversão, que não entenderam ainda o que é viver uma nova vida com Cristo, não quiseram abrir mão das suas características peculiares. Presta atenção nisso. Tudo que nós devemos construir sobre um fundamento. E esse fundamento nos foi trazido pelos profetas, pelos apóstolos, e nos deixou o Senhor a sua pedra angular, para podermos construir corretamente. Toda a construção de tudo que pertence a Deus, inclusive a sua vida, a sua casa, a sua empresa, deve ser construída sobre este fundamento, trazido pelos profetas e pelos apóstolos, e na base da pedra angular que é Jesus Cristo. Mas e a direção? A igreja padeceu porque ela ficou sem a direção. Ela ficou restrita. A sua vida ficou muito restrita. O seu âmbito de ação foi muito restrito, porque lhe faltava direção. Mas não lhe faltava somente a direção, faltava o poder que está na palavra. Faltava a unção. Homens preciosos, com dicção perfeita, com vozes perfeitas, com talentos de fazer, de construir uma linda mensagem, mas faltava unção, faltava o poder, faltava o Espírito. E esta noite, igreja, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus é fundamental para a sua vida espiritual, é fundamental para a sua casa, é fundamental para a sua igreja. Mas você só poderá obtê-lo se você hoje sair daqui convicto de que você precisa adorar, de que você precisa celebrar. Eu já proibi alguém aqui de dar um glória a Deus, eu já proibi alguém aqui de dar um aleluia. E por que ele não aparece? Aleluia. Olha, vou falar de Velho Testamento para te chocar um pouco mais. Para te chocar um pouco mais. É certo que o Espírito de Deus vinha sobre os profetas, claro. Como que eles iriam profetizar? Só através do Espírito de Deus. Mas o Espírito não estava disponível à terra. Abra comigo 2 Reis capítulo 3.
você vai ver que coisa incrível aconteceu com o profeta Eliseu, aquele que tinha recebido unção dobrada do profeta Elias, um homem cheio de ação. Mas por que é que ele era cheio de ação? Por que o sobrenatural acompanhou aquele homem na sua jornada, na sua missão na terra? Veja comigo a partir do versículo 11 para você entender. Eu gosto de ler o texto para você poder compreender melhor. Ele diz assim: perguntou, porém, Josafá, o rei Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele, através dele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele o profeta. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Disse? Observaram o detalhe? Viu a frasezinha? Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, presta bem atenção e sublinha na tua Bíblia: trazei-me um tangedor, trazei-me um adorador, trazei-me um ministro de louvor. Estou arrepiado até na cabeça. Oh, meu pai, aleluia! Trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, ou seja, poços e poços. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. O sobrenatural de Deus vem acompanhado da presença do Espírito Santo. Ainda que não se manifeste chuvas nem ventos, a água vai brotar, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. É Ele que está te chamando para viver o poder, a glória, a graça. Aleluia. Oh, xarabalabalabalabachê. Nossa função é adorar. Nossa função é celebrar. Depois que você o adora e o celebra e o atrai, é com Ele. Quando o tangedor começa a adorar, começa a tocar um instrumento, começa a celebrar, o Espírito do Senhor se apossa de Eliseu, e o Senhor então começa a falar através deste vaso, trazendo o seu sobrenatural, aquilo que você veio buscar hoje, aquilo que você precisa. Aleluia. A nossa função, olha que coisa linda, é celebrar e adorar ao Senhor. Depois disso, sabe qual é a nossa função? Ministrar. Ministrar, impor as mãos, abençoar. Não adiantaria eu dizer agora: levantem-se aqueles mais preparados e comece a ministrar sobre a vida, sobre quem está do seu lado. Se o Espírito não estiver, nada vai acontecer. De nada adianta. Mas se o Espírito Santo foi atraído, quando ele abrir a boca, não ele vai falar, mas o Senhor vai falar através dele, profetizando sobre você. E as coisas vão acontecer. Celebre, adore e
e depois vá ministrar. Celebre e adore e depois vá tomar as decisões, porque o Senhor será contigo. Aleluia! Daqui para frente, adorar vai se tornar o seu estilo de vida. Fala, eu recebo. Daqui para frente você nunca mais vai parar para orar a Deus sem antes celebrar, sem antes adorar o seu nome. Você pode dizer amém para isso? Pois bem, eu quero citar para você 5 valores de um adorador, de um influenciador. Primeiro, trate o seu coração. Trate o seu coração, meu irmão. Urgente. O seu coração foi feito, olha para mim, para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Qualquer um que disser o contrário disso, não vou profetizar não. Trate de fazer isso. Trate de ser um adorador. O seu coração, nossa compreensão da adoração está aqui. Está aqui. Se você nunca... Gente, presta atenção. Eu sei que é difícil. É difícil você que foi criado sem ser ensinado a dizer papai eu te amo, mamãe eu te amo. Sem ser ensinado a dar um beijo no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Sem que você que não foi ensinado de que o abraço é doido, é muito forte, é tão importante. Irmãos, quando eu estava no deserto da minha vida, de 15 anos, eu não conseguia pôr os pés dentro de igreja, porque eu tinha dificuldade com a igreja. Mas o dia que eu botei os pés, o pastor saiu lá do seu lugar e foi lá onde eu estava e me deu um abraço. Ele não falou nada, mas para mim ele disse tudo. Ele disse, esse é o abraço de Deus, te dizendo, bem-vindo à sua casa, filho pródigo. O segredo está no seu coração. O segredo da adoração está no seu coração. E você tem que desativar o que é ruim e ativar o que é bom. Hoje é dia de você ativar a adoração. Aleluia. Quando você ativa a adoração, querido, tudo desaparece. O que é ruim desaparece. O que é mágoa, o que é vingança, o que é ódio, o que é desamor desaparece. O segredo está no coração que está obstruído. Segundo item, o caráter. Oh, glória! Caráter. Chega a me dar tremor de falar disso. Tem muita gente de caráter ruim. Caráter conturbado, destruído. Você foi chamado para uma reconstrução, meu irmão. Você está no novo tempo. Deixe as coisas velhas para trás e assuma o novo que Deus tem para você. Nossa, o teu caráter é quem vai ditar a tua relação com Cristo Jesus. É sério o que eu estou te dizendo. Se você não tratar o seu caráter, o teu relacionamento com Cristo vai ser muito conturbado. Vão ser encontros sem encontros, encontros com desencontros. Preste muita atenção, ajuste isto, acerte-se. A sua destreza, que são os dons e os talentos. A Bíblia diz que uma vez que Deus dá, Deus não revoga. Cuidado, veja se você está profetizando de fato no Espírito de Cristo, no espírito do diabo ou no teu espírito. Irmãos, cuidado, cuidado, porque tudo que sai da tua boca é documento. Cuidado com tudo que vai voltar para você. Meu Deus, a destreza. Zele, cuide dos dons ou talentos que Deus tem te dado. Comunidade, outro valor fundamental, comunidade, a nossa relação familiar. Querido, não tem como chegar na igreja e ficar profetizando se a tua relação familiar é destruída, se você é um péssimo marido, se você, sabe, não tem nenhuma espécie de carinho com a sua esposa, com seus filhos, sabe, se você só sabe gritar e xingar. Queridos, vamos fazer uma varredura, vamos pedir ao Senhor para vir os seus anjos com fogo, vassoura de fogo, varrendo, limpando essa estrutura nossa. Vamos limpar a nossa casa aqui, ó, aqui,
Limpa isso. Sabe, é muito importante sua relação familiar e afinidade. Cuidado com as suas afinidades. Ela nos remete à nossa conexão com a congregação e com Deus. A sua afinidade depende do amor que você deixa fluir dentro do teu coração. Isso aqui não é casa de ninguém, isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é lugar de celebrarmos ao Senhor. Não faça nada aqui que te condene, porque aos olhos do Senhor nada fica oculto. Seja zeloso, seja prestativo. Chegue primeiro e veja se a casa do Senhor está pronta para receber o seu povo. Teu relacionamento com Deus e com a sua casa é fundamental. Curve a sua cabeça e em silêncio ouça o vento do Espírito. Teclado, por favor. Sou Xaramanachahacema. Suba aos céus, Senhor. Que suba aos céus, Senhor, o som, Senhor, que parte deste tangedor. Hoje queria ralar uma chorema, sarrazei, marras.